Prezados amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando hoje, no tema livre, uma série de comentários e debates em torno da reencarnação. Nós já tratamos aqui em outros programas da reencarnação em aspectos gerais. Nós vamos adentrar agora, digamos, uma sequência, um estudo mais prolongado, abordando vários aspectos, como, por exemplo, a reencarnação e a família, a reencarnação e a saúde, a reencarnação e sexo, a reencarnação e as profissões, reencarnação e os criminosos, a criminalidade, a reencarnação e política, enfim, uma série de aspectos mais que a gente possa abordar de uma maneira mais tranquila, mais demorada, nos demorando mais em cada assunto. E o primeiro desses temas, nós vamos ver hoje a reencarnação nas outras religiões. Okay? Então não percam essa sequência, muito importante, até para ter uma visão geral do assunto, né? Um a cada semana, e que será eventualmente interrompido quando nós tivermos algum outro assunto mais importante ou iminente, mais atual, que precisa ser tratado, e a gente depois retoma essa sequência. Muito bem, mas hoje, após o nosso tema livre, nós vamos ver em O Espiritismo Responde as questões envolvendo os médiuns interesseiros, aqueles que praticam a mediunidade buscando algum tipo de segundas intenções, né? E também o pensamento, as respostas, a visão que os Espíritos oferecem para aqueles que acham que depois da morte não tem nada. É uma explicação nesse sentido aí. E temos ainda no quadro Espiritismo e Você, a continuação praticamente do assunto mediunidade, mas com outro enfoque, em que nós vamos ver aí a definição de que todos somos médiuns e o que devemos fazer dessa mediunidade. Então, especialmente para você, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós vamos abordar hoje então a reencarnação nas diversas religiões, que não é uma exclusividade do Espiritismo. Novamente aqui mais uma vez comigo, prazer revê-lo, Gilberto Tomasi, Jaime Nunes. Também, um abraço. Eu quero fazer, antes de passar a palavra para os amigos, um rápido retrospecto aqui sobre a reencarnação em religiões antigas, inclusive, ok? Então a reencarnação, ou a chamada transmigração das almas, ela é uma ideia central em diversos sistemas filosóficos e religiosos ao longo da história da humanidade, né? E ainda que haja, eventualmente, interpretações, sutilezas interpretativas que diferenciem do modo de ver da doutrina espírita, nem por isso essa ideia deve ser descartada. Então nós vemos aí o budismo, que diferencia renascimentos de reencarnação, ou então algumas que acreditam na metempsicose, né? A reencarnação da alma humana num espírito de animal e vice-versa. Mas isso aí não vem ao caso agora. O que a gente quer colocar aqui é o seguinte: já no Egito Antigo, há 3.200 anos antes de Cristo, se acreditava na reencarnação, se estudava a reencarnação, né? A propósito, tem um livro do Hermínio de Miranda, que é A Noviça e o Faraó. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, é muito bom, que trata especificamente da reencarnação lá no Antigo Egito. No hinduísmo, que também é uma prática aí há 5.000 anos, é milenar, há o samsara, que é o ciclo reencarnatório, e o karma, que é um conceito inerente à própria reencarnação, né? No judaísmo existe uma seita do judaísmo, que é a Cabala. 2 livros da Cabala, o Zohar e os escritos de Ari, que se baseiam na Torá e na Bíblia, elas tratam da reencarnação, né, como necessária até concluir o Tikkun. O Tikkun traduzindo aí, seria um processo de correção. É mais ou menos o que no Espiritismo a gente aprende também, né? No Zohar, inclusive, afirma que Moisés teria sido a reencarnação de Abel, filho de Adão e Eva. Na Gênese, os judeus colocam o seguinte, aquela passagem: Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida.
Segundo uma pesquisa que eu fiz, em hebraico não existe vida no singular, mas vidas no plural. Então Deus teria soprado o fôlego das vidas. E isso é um apoio para eles, não para nós espíritas, para os judeus, para os hebreus, de que há a reencarnação. E eles têm inclusive uma prece, em que eles pedem perdão pelas falhas cometidas em vidas passadas. Isso é textual, ok? Não sou eu que estou afirmando. No budismo, no taoísmo, no xanismo e no sikhismo, essas duas últimas da Índia, né? Nas Rosacruz, que não é também uma religião, mas é uma filosofia, e na própria Umbanda também a reencarnação está presente. E no cristianismo, nós temos aí, apesar de algumas negações, para quem não sabe, até o ano de 553, no segundo sínodo de Constantinopla, se acreditava na reencarnação. Atesta isso Orígenes, de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, né? Ele viveu entre 185 e 254 depois de Cristo. Então, o que aconteceu? Por que a reencarnação foi proibida na Igreja Católica? Porque existia a Teodora, esposa do imperador Justiniano, ela era escravocrata, uma pessoa muito preconceituosa, e ela tinha medo de reencarnar como uma escrava. Então ela tinha uma influência muito grande junto ao Papa Virgílio, e ela simplesmente pediu que fosse abolida a reencarnação, como se pudéssemos fazer com que a Terra pare de girar. Se a reencarnação existe, não é um decreto, nem de Papa, nem de Imperador, nem de presidente de ninguém que vai impedir que a reencarnação exista ou deixe de existir, não é mesmo? Então, meu amigo Gilberto e Jaime, no Novo Testamento agora, gostaria que vocês... Porque não fica aí, viu, minha gente? Não fica só nessas citações que eu fiz. Vamos ver agora no Velho, no Novo Testamento, que a reencarnação também está presente. No Velho Testamento, então, nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 16, versículo 19, viverão de novo, enfocando então a reencarnação. Em Job, capítulo 14, versículo 10 a 14, terminando minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei de novo. No Novo Testamento, encontramos em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13, e capítulo 11, versículos 12 a 15, e em Marcos, capítulo 9, versículo 9 a 12, as 3 passagens sobre a volta de Elias como João Batista. E no diálogo de Jesus com Nicodemos. Ali fica bem claro quando Jesus diz a ele que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, porque é somente através desse processo é que nós vamos alcançar a nossa evolução. E numa existência apenas, o homem não teria condições de solucionar tudo isso. Então são necessárias etapas onde ele gradativamente vai se transformando, vai se modificando e melhorando para chegar ao processo máximo que é permitido ao espírito, ou seja, a perfeição. Com a claridade ou com a nova luz do espiritismo, fica bem claro essas situações, porque até certa época nós tínhamos medo dos castigos ou do pecado, e eram criadas situações onde o homem teria um céu permanente ou um inferno permanente. E a visão espírita vem nos esclarecer que isso não são lugares determinados, mas sim estados conscienciais, onde o homem vive em função das suas ações, dos seus atos, do seu comportamento. Esse céu, não permanente, mas em alguns momentos, alguma situação, ou o seu inferno causado pelos sofrimentos, pelos problemas que ele se envolve, pelas dificuldades que lhe acontecem. Então, essa seria a nossa parte, e agora vamos passar ao Gilberto. Gilberto, gostaria que o Jaime reforçasse até um pouquinho melhor. Não sei se vocês têm aí a reprodução textual das palavras de Jesus para Nicodemos, quando ele diz que ele diz assim: você que é mestre em Israel e você não sabe disso, que é preciso nascer de novo, porque Nicodemos fica surpreso e pergunta a Jesus: mas então é preciso que alguém entre de novo no ventre de sua mãe e nasça uma segunda vez? E daí Jesus explica que não é isso, né?
Exatamente foi a dúvida do Nicodemos. Ele não conseguia compreender, apesar de ser uma pessoa conhecedora de muitos assuntos. E é isso que Jesus vem lhe dizer: necessário nascer de novo em corpo e espírito. Em corpo né? e espírito. É essa a diferença. O que ele quis dizer com esse corpo e espírito aí? O corpo seria voltar a um novo corpo, mas o espírito é o mesmo, só que passando por corpos diferentes, como se representando papéis, onde, conforme o momento, ele faz determinado papel em função do seu planejamento, das suas necessidades e daquilo que lhe seja melhor também. Eu só queria fazer também um apêndice, digamos assim. Veja, né, reforçando o que o Jaime está colocando, uma vida, uma existência de 80, 90 anos é insuficiente para que qualquer indivíduo, por mais privilegiado intelectualmente que seja, ele consiga aprender tudo o que precisa aprender, né? Então, para chegar àquele estágio que Jesus diz, sois deuses, não é qualquer, mesmo que seja com letra minúscula, né, porque com maiúscula é só Deus Todo-Poderoso, o Criador de todos nós, mas esse deuses que Jesus se refere pequeno, não é qualquer um de nós, não é numa vida, numa encarnação que a gente vai conseguir chegar nesse estágio intelectual e moral, né, Jaime? Então, fica bem flagrante que o nosso caminho evolutivo, embora a gente evolua também no plano espiritual, mas no plano material, a gente necessita de muito mais tempo do que uma única jornada terrestre oferece, né? Então, o Gilberto agora... Gilberto vai falar um pouquinho do Novo Testamento, é isso? Inclusive, ainda em relação ao Velho Testamento, eu indicaria que o livro Espiritismo, uma visão panorâmica do nosso amigo Wilson, ele faz um enfoque aqui, uma pesquisa, olha, sensacional, vale a pena então dar uma olhada assim, nesse caso. Indo agora para o Novo Testamento, então, Wilson, não é diferente, é a mesma situação em outras palavras, né? Porque quando se fala em reencarnação, vou pegar aqui, por exemplo, quer ver, eu tenho anotado aqui, tem minha ajuda. Só para te dar um empurrãozinho, muita gente tem a dúvida entre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Basicamente, então, palavras simples, né? Ressurreição, segundo a Igreja Católica, seria a pessoa voltar tal qual ela é. Ela morre e depois através da ressurreição, ela vai voltar como Jesus apareceu aos seus discípulos. Está aqui o Gilberto, como ele era, como ele voltou. Tá? Agora, a reencarnação é diferente. O espírito, ele está nesse processo de evolução, é o único, reencarna num outro corpo físico. Talvez não venha mais como Gilberto, venha como João, como Pedro, numa feição diferente, numa fisionomia diferente, com propósitos diferentes. Então, eu não vou dar continuidade ao Gilberto, então, que morreu aos 80 anos de idade. Retorna, daqui você parou nos 80, você vai voltar através da ressurreição e continuar dos 80 para frente. O mesmo corpo? O mesmo corpo, a mesma coisa e tal. Mais ou menos assim, para deixar bem simples a situação. A gente tem que se questionar o seguinte, afinal de contas, é ressurreição da carne ou ressurreição na carne? Exatamente, né? Seria da carne. Cientificamente, a reencarnação da carne não é possível. Não é possível. Apodrece, acabou-se, aquele corpo já era. A ressurreição enfoca dessa forma. Agora, reencarnar na carne é outra situação, é que o espírito vai voltar num outro corpo físico. Essa é uma questão aí. Outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui, então, é alguns fenômenos, algumas ocorrências envolvendo a reencarnação e a vida de Jesus, né? Então, por exemplo, em relação à filha de Jairo, né? Não sei se vocês estão com a informação preparada, engatilhada aí, mas Jesus fala, ele é bem claro, Jesus diz que ela, né, a filha de Jairo, está dormindo. Ela não estava morta, e muita gente interpreta isso como que se fosse uma reencarnação. Nós sabemos que existe o fenômeno da catalepsia e da letargia, né? Então, nesse momento, há uma exteriorização do perispírito, em que a pessoa perde a consciência e ela fica com a aparência de morte, os sinais vitais diminuem substancialmente, a respiração, os batimentos cardíacos, e antigamente, para a época, imagina, 2000 anos atrás... Havia condições de detectar, né, uma coisa ou outra, né? A medicina era muito atrasada, às vezes se enterrava viva as pessoas, era muito comum esse fenômeno, né? Então esse é um caso. E depois, simplesmente, Jesus fez ela despertou a filha de Jairo. Não foi uma ressurreição. Lázaro, um dos casos mais conhecidos,
Também se sabe que a letargia, ela dura de 8 até 8 dias ou mais. Então, a Marta, a irmã dele, dizia que ele estava morto há 4 dias e que cheirava mal. Mas se ele estava sepultado, como ela sabia que ele cheirava mal? É uma das questões que pode ser levantadas. Outra coisa, às vezes, em certas situações, certas enfermidades, os extremos do corpo, dedos, dos pés, das mãos, pela falta de circulação, elas podem até entrar em processo de decomposição. Né? Então, tem tudo isso que tem que ser avaliado. A própria ressurreição de Jesus, né? A primeira pessoa que viu Jesus foi Madalena. Jesus pede que ela não o toque. Ela não o toque. Depois ele andou com os discípulos e eles não o reconheceram. Eles acharam que era um estranho, não sabia. A narração está na Bíblia, está lá no Novo Testamento, procurem para ver. Né? Ele só foi reaparecer quando ele estava repartindo e distribuindo o pão na ceia com os discípulos. Né? Depois ele reaparece no Tiberíades e novamente ele sumia e aparecia. Por quê? Por quê? Eu pergunto para você. Que tipo de corpo Jesus estava usando? O corpo fluídico, né? Então não estava no corpo físico dele. Né? Então tem tudo isso que tem que ser avaliado. E depois teve a Ascensão, 40 dias depois, que é o feriado de Corpus Christi, que os católicos comemoram aí, que Jesus teria subido aos céus. Mas como? E alguém narra, inclusive, que subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Mas não só viu Jesus subir, como ainda viu Deus. E viu que Jesus sentou do lado direito. Quer dizer, gente, nós temos que ser cuidadosos, que certas interpretações textuais da Bíblia, do Novo Testamento, elas não podem ser aceitas hoje. Já se passou esse tempo de nós engolirmos aquilo que os sacerdotes, os chefes religiosos nos impunham. Né? Hoje nós temos que pensar pela nossa própria cabeça, nós temos capacidade de ver que certas coisas são ilógicas, como essa, de achar que o corpo, depois de sepultado, hoje em dia, certos líderes religiosos, alguns padres inclusive, já dizem, olha, não existe, não é aquela mesma carne. Ele volta num corpo fluídico e depois não sei o que e tal, tenta um malabarismo para tentar justificar isso aí, porque ele sabe que é impossível, a ciência não permite que se adote esse tipo de pensamento. Né? Eu queria que vocês até concluíram, se o tempinho está em cima. O caso de Lázaro, Jesus diz, né? Foi necessário que esse fato acontecesse para que o homem percebesse o acontecimento, porque senão ele não se entenderia esse fato, né? da ressurreição de Lázaro. E foi importante. E em função do que aconteceu com Lázaro, as pessoas vendo isso levaram adiante essa informação e foi um dos motivos que depois perseguiram Jesus, porque viram ele como ameaça. Para eles era ressuscitar alguém que estava morto, e na verdade não era isso, ele só usou dessa circunstância para chamar a atenção do que acontece às vezes com o ser humano. Gilberto, sua palavrinha final. O que falta então, Wilson, é esse entendimento de que não se pode ficar apegado a uma determinada situação sem questionar. Como você citou esses exemplos, né? Tem que ver, tem que ponderar. Então não é possível ficar acreditando que morreu, desapareceu nesse planeta, esse universo infinito, que não vai se voltar mais em lugar nenhum. É muito pouco tempo uma encarnação. Então, partindo desse princípio, Deus não nos criaria para vivermos aí 70, 80 anos. Não. Então tem que ver. E de repente já ir para céu e inferno, céu, uma segunda chance, né? Que justiça divina seria essa? E tem mais um fato, né? E esse conhecimento, esse aprendizado que você adquiriu nesse tempo, para que serve aquilo? Se Deus dá a tudo uma finalidade, essa tua experiência traz benefício para ti, o conhecimento para outros em função do seu aprendizado também, né? Exatamente. Então, meus irmãos, próximo programa, não percam, tem mais reencarnação. Um outro aspecto bem interessante para vocês. Nos acompanhem e sigam conosco no programa de hoje.
você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas, venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece mais de 400 títulos em seu catálogo. São romances, contos, biografias, livros de mensagens, de estudos, infanto-juvenis, filosóficos e científicos, tudo sob o enfoque da doutrina espírita. Um de seus últimos lançamentos é o romance Fazenda Engenho Novo, do autor André, pela psicografia de Sueli Silva. Narra a trajetória de uma família rica e poderosa, desde o Brasil colônia até os dias atuais. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. Amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, como de costume, nós temos 2 perguntas às quais nós vamos responder à luz da doutrina espírita. A primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte: o que os espíritos acham da ideia do nada? Questionando os espíritos então a respeito, Kardec questionando os espíritos, eles respondem o seguinte, eu vou ler para ser bem exato na resposta dos espíritos. Então os espíritos respondem o seguinte: como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia que não existe nada? Como não gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto que não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Quer dizer, então se nós começarmos a ponderar sobre isso, que nós temos um período curto de vida aqui terreno, como não imaginar de que a gente, depois que morre, não existe mais nada? Não seria aceita a ideia, então, da justiça divina, da bondade divina, que não nos daria outra oportunidade de desenvolvermos mais o nosso aperfeiçoamento moral e até passarmos em frente aquilo que nós aprendemos numa outra encarnação. Então, se até hoje ainda não foi suficiente essa razão para afastar o espírito de qualquer dúvida de que o nada não existe, está aí a doutrina espírita para dissipar todas essas incertezas e dar as respostas necessárias por meio de provas materiais até da sobrevivência da alma e a existência do espírito após a morte. Então, o nada não existe. O espírito encarnado está aqui trabalhando para o seu aperfeiçoamento e ele vai dar continuidade a esse trabalho de aperfeiçoamento também no mundo espiritual. E tanto é assim, tanto é verdade, que por toda parte essas provas são acolhidas com confiança, com júbilo que renasce do dia a dia do homem através do seu conhecimento, através do seu melhoramento. Porque senão, de que valor teria esse aprendizado, esse esforço pela sua melhora, pelo seu crescimento moral, espiritual, sabendo ele que após 60, 70 ou 80 anos, ou até 5, 6 anos, iria desencarnar e não teria mais como voltar para dar continuidade? Não faria sentido. Estaríamos aqui vivendo a esmo. Então, a ideia do nada não existe para nós da doutrina espírita. A segunda pergunta que nos foi enviada diz o seguinte: como pode-se definir um médium que se acha superior aos demais? Aquele médium que cobra pelos seus serviços, aquele médium interesseiro, aquele médium que tenta tirar proveito da sua mediunidade. Então, alguns médiuns interesseiros, aqueles que tentam tirar proveito unicamente, não são só aqueles que tentam tirar proveito material, ou seja, tentam tirar proveito cobrando das suas comunicações, cobrando desse dom que lhe foi dado através da mediunidade. Isso existe muito.
pessoas que procuram alguns médiuns, né, não só em casas espíritas ou em outros locais qualquer, não necessariamente espírita, e que o médium cobra pelo serviço, e cobra caro. Recentemente nós tivemos aqui mesmo em Curitiba um caso desvendado por alguns falsos médiuns, inclusive, cobrando pelo serviço. Então, o interesse não se traduz só no sentido material. Às vezes, esse interesse do médium, ele se traduz também à massagem do ego do próprio médium. Ele se julga superior aos outros. Mesmo dentro de uma casa espírita, se o médium não estiver bem preparado, ele vai se julgar superior. Por quê? Porque como médium que ele imagina que ele conhece mais, que ele sabe mais, que ele se põe num patamar acima dos outros integrantes da casa, porque alguém que vai até a casa querendo ter um contato através da mediunidade, o médium sabe que vai ser através dele. Isso lhe dá o direito falso de se achar mais e melhor do que os outros. Isso é interesse puro da massagem do ego. Isso realmente é um grande entrave no processo da mediunidade. Muito bem, amigos, esperamos que continuem nos enviando as perguntas pelo e-mail que se encontra abaixo, para que nós possamos respondê-las, repito, à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos, até o próximo programa. Prezados amigos, nosso quadro O Espiritismo e Você vai falar hoje um pouquinho sobre a mediunidade, que não é exclusividade do Espiritismo, né? É uma faculdade natural manifestada em todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Muita gente já levanta a questão de que Moisés teria proibido a evocação de mortos. Primeiro que no Espiritismo não se faz evocação, eles se apresentam espontaneamente, né? E temos que lembrar também que Moisés foi um legislador humano, além de um médium inspirado. Então muita coisa eram leis criadas para coibir os abusos praticados pelo povo hebreu, inclusive em relação à mediunidade. Por isso que ele proibiu. Aquela história, vamos cortar o mal pela raiz. Na época não havia estudo da mediunidade, educação mediúnica, aquela coisa toda. Kardec, inclusive, fala, não é porque há maus vinhos que necessariamente todos os vinhos não prestem, não sirvam, né? Kardec também afirma que todos somos médiuns, certo? Então, em algum momento, em algum grau, em algum momento, de algum tipo, nós apresentamos algum tipo de mediunidade, alguma coisa de mediunidade, que a gente muitas vezes, conscientemente ou não, isso pode ocorrer. E o que nós devemos fazer quando nós percebemos que temos uma influência espiritual? Em primeiro lugar, é saber se é uma influência boa ou se é uma influência má. Se é uma coisa ocasional ou se é frequente, assídua. Se é uma coisa discreta ou ostensiva. Com isso, depois fazer o quê? Procurar um centro espírita. E lá nós receberemos a orientação. Se for uma influência negativa, nós seremos a pessoa encaminhada para a fluidoterapia, para as palestras, será recomendada o estudo do Evangelho no lar, leituras edificantes, melhoria de comportamento, mudança na maneira de pensar, as orações, etc. Se for uma coisa positiva, será encaminhado inicialmente para um grupo de estudo de espiritismo em geral e depois especificamente sobre a educação da mediunidade, como nós chamamos, né? Então nós temos que encarar a mediunidade como um fenômeno natural, né? As boas, evidentemente, e talvez até um chamamento de trabalho, às vezes um trabalho missionário, um trabalho de aperfeiçoamento, de espiritualização do próprio ser e uma oportunidade de serviço ao seu semelhante, ok? Temos que nos manter, o médium tem que tomar o cuidado de manter-se distante da vaidade e dos interesses pecuniários, seja diretos ou indiretos, de qualquer natureza. E, finalmente, as formas mais comuns dessas interferências de espíritos não muito ostensiva, no nosso dia a dia, né? Através de intuições, de inspirações, de pressentimentos, de vidências, ouvindo vozes de ruídos pela casa, são manifestações dos espíritos que às vezes algumas pessoas percebem e outras não.
Então a mediunidade é uma área da doutrina espírita muito interessante de ser estudada e para aqueles que têm o dom a ser desenvolvido também de ser praticada. Meus amigos, fica por aqui o nosso Diálogo Espírita, a nossa frase da semana, como sempre fazemos. Grande abraço.